Amigo corretor, bem-vindo ao programa Cenário. E hoje vamos iniciar mais uma temporada de entrevistas com diversos especialistas do mercado para manter você sempre atualizado, hein? E para começar, vamos falar sobre os sinistros decorrentes dos danos climáticos, que acontecem principalmente no período de novembro a março, com alto nível de chuvas e deixa o mercado de seguros em alerta. E para conversar com a gente sobre isso, estou aqui com o coordenador da Comissão de Riscos Patrimoniais do Sincor São Paulo, Ivan Kurihara. Mas antes, aproveita aí e já se inscreve no canal da TV Sincor. Ative o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for publicado. Assim você assiste em primeira mão a nossa programação. Acompanhe agora o panorama do mercado. Bom, Ivan, seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação aqui no nosso programa Cenário. Obrigado, Brisa. Eu que agradeço pelo convite e estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre seguros patrimoniais. Isso é muito bom. Bora falar e deixar aí os corretores mais atualizados, né? Ivan, para começar, me conta aqui um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né? Você que hoje é coordenador da Comissão de Riscos Patrimoniais, corretor de seguros. Como que você chegou até aqui? Bom, esse ano eu completo 40 anos trabalhando em seguros. Uau! Então é um tempo razoável. Trabalhei dentro de seguradoras, 3 seguradoras grandes do mercado. Depois trabalhei em algumas corretoras de seguros, até montar minha corretora, que esse ano completa 20 anos também. E aí acabei me especializando em seguros patrimoniais, riscos patrimoniais. Comecei lá atrás, em 86, com seguros patrimoniais, e acabei me especializando nesse segmento. Aí recebi o convite para primeiro ser membro da comissão e hoje coordenador da Comissão de Riscos Patrimoniais do Sincor. Que legal, um desafio aí muito bom para a sua carreira e bom para os corretores, né? Contar com a comissão. Sim, eu penso o seguinte, Brisa, o grande desafio do mercado é formar bons profissionais. E conhecimento não deve ser guardado só para si, conhecimento tem que ser compartilhado. A função da Comissão de Riscos Patrimoniais é compartilhar conhecimento, é ensinar o que os mais experientes sabem para os outros corretores que são menos experientes e estão começando agora. Então, transformar o mercado começa com o conhecimento. Isso é muito importante. Tá certo. E vamos aí levar, então, mais conhecimento para os corretores. E para começar, Ivan, eu acredito que vale a pena a gente começar pelo básico. Para quem já entende um pouco de seguro patrimonial, vale reforçar. Ou para quem está chegando aí agora, né, para os corretores novos, ter esse conhecimento. Qual que é a importância do seguro patrimonial para a sociedade? Bom, Brisa, eu penso no seguinte. Infelizmente, no mercado nacional, no mercado brasileiro, a gente está muito mais preocupado com o seguro de automóvel do que com os outros tipos de seguro. Ou seja, a pessoa ela tem uma casa que vale, de repente, 500 mil, 1 milhão de reais. Ela tem a vida dela, que não tem preço. Ela tem uma empresa que vale milhões de reais. E ela se preocupa com o automóvel que vale 50, 100 mil. As pessoas não fazem seguro patrimonial, as pessoas não fazem seguro de empresa e não fazem seguro de residência, que é infinitamente mais barato quando se fala proporcionalmente de seguros do que o seguro de automóvel. E assim, é estranho você falar isso, mas as pessoas não se preocupam com o desastre, com a coisa que está fora do padrão. Você se preocupa com o óbvio, o seguro de automóvel, eu posso bater o carro amanhã, eu posso andar e receber uma colisão, atropelar alguém, mas e se a sua casa pegar fogo? E se o seu imóvel comercial ficar inoperante? Qual o tamanho desse prejuízo para você? Você vai ter que vender o carro para repor uma casa, para consertar uma casa, para consertar a empresa, para colocar a empresa em atividade novamente. Então o seguro patrimonial deveria ser a nossa primeira preocupação. E não o seguro de automóvel, mas as pessoas, o mercado segurador ainda está gatinhando para criar essa conscientização para as pessoas. Sim, é importante mesmo você trazer essa fala, né? E quem sabe o nosso programa, que é a nossa entrevista, a gente consiga levar mais ainda para frente a importância, né, para a sociedade, para o corretor também, em ofertar isso para o cliente dele, né, para um seguro patrimonial. E aí a gente, aproveitando aqui esse período, começo de ano, eventos climáticos aí, excesso de chuva, em áreas urbanas os eventos climáticos são mais comuns, estão relacionados a excessos de chuvas, como alagamento, inundações e tempestades intensas, assim também como o vendaval, né, que você já pontuou aqui, que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso.
como que você vê assim que o mercado ele tem evoluído para lidar com esses riscos climáticos? Olha, eu acho que, infelizmente, o mercado segurador ele aprende por experiência e não por experiência própria e não pela experiência passada por outras pessoas. Principalmente depois do evento lá no Rio Grande do Sul, da inundação lá do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu acho que o mercado começou a se preocupar mais com isso. Mas não é só isso. Você teve eventos no Rio de Janeiro, os eventos de chuva causam muitas mortes e muitos danos a patrimônio. Você tem em São Paulo esses eventos de chuva. Quantas pessoas já perderam casas? Quantas pessoas alagam as casas alagadas? Anualmente, elas já sabem que vai alagar a casa delas. Os órgãos públicos e nem as pessoas tomam alguma providência. Eu acho que o mercado ele tem que começar a se mobilizar, o mercado segurador ele tem que começar a se mobilizar. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de contenção de prejuízos. É isso que o seguro faz, prever eventuais prejuízos para que você não tenha uma grande perda. Então, eu acho que o mercado ele tem se conscientizado com isso e a época de chuvas é uma época muito boa para a gente poder falar sobre isso mesmo. Sim, muito bom. E existe uma cobertura única que sirva para todas as empresas, que protege prédio, máquina, móvel, utensílio, mercadorias, né, como o roubo, vendavais, como que fica a questão da apólice nesse sentido? Eu acho que a gente tem que trabalhar conhecendo a necessidade do nosso cliente. O cliente ele tem que saber, o corretor ele só vai conseguir contratar um bom seguro quando ele conhece o cliente a fundo. Quando ele conhece o cliente, ele vai saber qual é quais são as dores, quais são os pontos fracos e o que pode prejudicar o seu cliente. Quando ele conhece, ele faz isso. Não existe uma cobertura padrão para todo mundo. Cada caso é um caso, então você tem que estudar exatamente aquilo que o seu cliente faz para que você possa contratar coberturas adequadas ao negócio dele. Esse é o mais importante. Falando sobre entender, né, o perfil do cliente, qual que é o principal sinistro por chuva? A gente, né, já começou falando aqui um pouco desses eventos climáticos e quais são os principais sinistros ali por conta de chuva? Por incrível que pareça, não é o dano por água. A principal consequência das chuvas de verão, principalmente nessa época do ano, é o dano elétrico. O Brasil é o país com maior incidência de queda de raios no mundo. E isso é impressionante. Então, a queda de raios que acontece durante as tempestades de verão, né, são mais intensas nas tempestades de verão, as quedas de raio causam danos elétricos. E as pessoas não se preocupam com isso. Então, hoje você vê, até as empresas de energia elétrica estão sendo processadas por isso. Por quê? Porque não conseguem dar vazão a esses eventos climáticos. Então, o dano elétrico hoje é o principal dano causado por chuvas. Agora, a gente não pode descartar também o vendaval, né? São ventos com velocidade muito alta que causam destelhamentos, causam altos prejuízos, né? E você tem também os danos por água, obviamente. E essas coberturas, elas já estão inclusas na apólice ou são coberturas extras? Não. A única cobertura que é obrigatória na contratação no seguro patrimonial é o seguro de incêndio. É a única cobertura obrigatória. Então, você quer contratar cobertura de danos elétricos, você tem que estabelecer um valor, mensurar um valor razoável para prevenir o seu cliente e contratar cobertura de dano elétrico, cobertura de vendaval, cobertura de danos por água, cobertura de alagamento, que está extremamente caro no mercado por conta da quantidade de eventos que tem se somado, né? Uhum. Então, você tem que contratar. É extremamente importante que o corretor oriente o cliente dele a contratar essas coberturas. O cliente ele não sabe que ele pode contratar essa cobertura. Cabe ao corretor chegar e orientar o cliente para a contratação desses riscos. E você estava comentando nos bastidores aqui com a gente sobre essa de saber, né? Essa questão da importância da cobertura do cliente. E você trouxe um caso interessante sobre a cobertura lá De responsabilidade civil. Isso. E também o caso que teve do evento climático no Sul. Conta esse exemplo aqui, esse caso Vamos pra lá. gente. No Rio Grande do Sul, em 2016, houve um vendaval muito forte no Rio Grande do Sul. Você fala assim, puxa, então é uma região complicada? É uma região complicada. O Brasil é complicado.
né? O Brasil tem uma geografia muito rica, muito diferenciada do resto do mundo. E em 2016 teve um vendaval no Rio Grande do Sul, o shopping Praia de Belas, teve o destelhamento do shopping, entrou corrente de vento, detonou porta, porque aí o vento encana, e aí essa quantidade de ventos ela faz quebrar as portas. Então teve segurança que teve ferimentos graves, perdeu até a visão de um olho. E você teve outros eventos também associados a esse vendaval. Um dos eventos foi o prédio do meu segurado, que estava ali, estava perfeito, estava em ordem. Ele sofreu uma chuva, que normalmente não é de granizo, não, foi chuva de granito. Por quê? Porque o prédio vizinho teve descolamento das placas de revestimento por conta do vento, e essas placas de revestimento voaram e afetaram toda uma fachada do prédio, um prejuízo de mais de R$2 milhões. Então, imagine se você não está preparado, se você não tem uma cobertura adequada, o que isso causaria de prejuízo para o seu cliente. Então, assim, esse é um exemplo de vendaval. Vou dar um exemplo sobre responsabilidade civil, que você me perguntou. Sim. Nós tivemos um caso na corretora que a cliente deixou a janela estava fechada, ela saiu, foi levar o filho para a escola, deu uma chuva muito forte, com vento, o vidro não resistiu, o vidro quebrou, o vidro da janela da lavanderia quebrou, entrou água da chuva, porque quebrou o vidro, não foi porque ela deixou aberto, quebrou o vidro, entrou água da chuva, a chuva escorreu pela lavanderia, passou pela cozinha, foi para o hall dos elevadores. O que aconteceu? Caiu no fosso do elevador. Prejuízo, R$15 mil para trocar as placas dos elevadores. Se ela não tivesse seguro de responsabilidade civil contratado, como que ela arcaria com esse prejuízo? Um prejuízo de R$15 mil, num seguro que para ela custou R$350. Ela teve todo o prejuízo coberto. Então, fugir um pouquinho da caixa, sair um pouquinho da caixinha. Falar assim, peraí, tem certas coberturas que a gente tem que ter contratado, porque não dá para deixar o cliente desamparado no momento de dificuldade. Você vai falar, olha, sinto muito, você não contratou tal cobertura. Poxa, você não sabia que eu poderia estar sujeito a esse tipo de cobertura? Por que você não me orientou a contratar esse tipo de cobertura? Então o corretor ele tem que ter conhecimento, tem que estar atualizado, né? Manter o conhecimento dele em dia para poder oferecer as coberturas para o cliente, porque não só ele vai ter mais clientes, como ele também vai proteger melhor o patrimônio, que é a meta do corretor. Dar a proteção, dar a tranquilidade para o cliente dele. Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. E como que você chegou nessa análise de responsabilidade civil, no caso, para essa cliente? Na verdade, assim, a gente tem um pacote de coberturas que a gente já recomenda previamente para todos os nossos clientes. O que vai variar é o valor da cobertura de cada um. Então você tem a cobertura de incêndio, ela tem que ser adequada ao patrimônio dela. Uhum. Não dá para contratar menos do que deveria. Tem que contratar o valor que vale. O incêndio é a única cobertura que pode dar uma perda total no seu patrimônio. Se você pegar fogo na sua casa ou na sua empresa, você pode perder absolutamente tudo. Não é só prédio e conteúdo. Então você tem que ter uma cobertura adequada de incêndio. Eu nunca deixo de contratar cobertura de danos elétricos, nunca deixo de contratar cobertura de vendaval, mas Ivan, vendaval em apartamento também. Em São Paulo? Em São Paulo. Períodos de chuva? Não tem jeito, você tem que contratar. Então você tem que contratar incêndio, dano elétrico, vendaval, quebra de vidros. Responsabilidade civil é a obrigação do cliente zelar pelo imóvel dele. Então, qualquer coisa que aconteça dentro do imóvel dele e que cause um prejuízo a terceiro, é a responsabilidade civil que vai pagar, né? A responsabilidade do uso e conservação é de responsabilidade do proprietário ou do morador do imóvel. Então, ele tem que zelar também por isso. Então, contratar a cobertura de responsabilidade civil é importante. Então, esses são um pacotinho de coberturas, não só a cobertura de roubo, que é a primeira pessoa que o cliente... Uhum. Primeira coisa que o cliente pensa assim, pô, e se alguém entrar e roubar o que tem dentro da minha casa ou dentro da minha empresa? Mas o roubo é o menos complicado. Quando você fala dessas outras coberturas, você junta tudo isso num pacote e você faz um pacote de coberturas que seja adequado para o seu cliente. Voltando aqui ainda um pouco sobre a questão de alagamentos e inundações, eu acho, Ivan, que vale a pena a gente reforçar, né, um pouco, que sempre existe essa dúvida de qual que é a diferença de
alagamento, inundação, enchente. Vamos lá. Inundação vem de águas pluviais, né? Ou seja, rios, lagos, isso é inundação. Quando há o transbordo de uma água, isso é considerado inundação. Quando você tem uma água de chuva, um evento de água externa que se acumula, é alagamento. E a enchente ela é causada basicamente por conta da falta de extravasamento dessa água. Então essa é a diferença. Inundação vem de rio, vem de lago, alagamento vem de chuva, e a enchente ela é causada pelos dois pela falta do escoamento dessa água. A não possibilidade de escoamento dessa água de forma rápida, com a mesma rapidez com que ela chega, ela tem que dar vazão para essa água, e nem sempre isso é possível. Sim, isso é muito bom, sempre deixar em alerta aí o corretor para auxiliar, né, o seu segurado na hora de contratar as coberturas adequadas. E aí, só para trazer um dado, né, que foi registrado uma alta aí de 31% no caso dos alagamentos e 61% nas inundações em comparação aos registros de 2024, isso só em São Paulo. Fora esses desastres aí que acontecem, o número de vítimas que morrem por conta dessas enxurradas, por conta desse excesso de água. E com esses eventos climáticos, Ivan, o setor ele precisa repensar nesses modelos de riscos, de gestão e de produto. Você acredita que o mercado ele tem se empenhado aí para superar, para melhorar aí esses desafios? Olha, a gente tem criado algumas comissões para tratar esses assuntos climáticos. A gente tem mobilizado a defesa civil, né, as cidades que estão mais sujeitas a esse tipo de risco, para falar para eles, olha, nos municie dessas estatísticas para que a gente possa conversar com a seguradora e dar uma proteção adequada. Não adianta a gente chegar simplesmente e falar, olha, vamos aumentar a cobertura, porque a seguradora ela é uma empresa, ela trabalha sob risco. Ela sabe que ela pode ter lucro, pode ter prejuízo. O objetivo de uma seguradora, de uma empresa privada, é ter lucro. Então ela fala o seguinte, eu aposto que não vai ter, e o cliente aposta que vai ter e paga por essa aposta. Então, você tem que estar empenhado em contratar coberturas adequadas. Agora, a seguradora, quando ela percebe esse aumento na estatística de determinado evento, ela também aumenta o custo do seguro, ela onera esse custo do seguro. Agora, se a sociedade como um todo estiver se prevenindo, se os órgãos públicos estiverem se precavendo para evitar enchentes, para evitar alagamentos, para evitar inundações, é lógico que o custo do seguro também vai cair. Por quê? Porque a estatística vai mostrar que esses eventos vão diminuir a sua incidência. Então, a gente tem que trabalhar dentro da onda do mercado, né? Você tem que acompanhar a onda do mercado. Se a onda está alta, você tem que chegar e trabalhar com o risco de alta. Uhum. Se a onda está baixa, você tem que trabalhar com o risco de baixa, mas nunca ignorar a possibilidade de um risco. E trazendo aqui uma questão, nesses períodos, né, de fim de ano, começo do ano, há um aumento na procura de seguro patrimonial? Você tem essa percepção? Olha, a gente tem a percepção com relação ao período de férias. No período de férias, principalmente as residências, eles procuram, eu vou viajar no final de ano, poxa, minha casa vai ficar sozinha, eu quero ter uma proteção residencial. Então eu vou contratar o seguro residencial. Isso, a gente nota que há uma procura maior para seguros residenciais no final de ano, que é o período de férias. O mesmo acontecendo, por exemplo, no meio do ano. Né? As pessoas vão viajar, deixam seu patrimônio sozinho, querem ter a cobertura, mas não, infelizmente, ligado a eventos climáticos. Infelizmente, não. As pessoas não cuidam dessa parte, não têm essa preocupação. Coincidentemente, né, o período de férias é o período do verão no Brasil, então fica mais fácil, você acaba casando uma coisa com a outra. Mas não é por isso que isso aumenta a procura por seguros residenciais, por exemplo, infelizmente. Olha só, curioso. Bom, Ivan, muito bacana, né, a gente trazer esse panorama do mercado para os corretores, mas agora eu vou fazer um intervalo aqui, chamar um intervalo super rápido e já a gente volta com um bate-papo. Vocês conhecem o Sincor São Paulo? Logo no meu primeiro ano de corretor, eu decidi me associar, porque entendi o quanto era fundamental a gente contar com uma entidade que nos representa diante do governo, do mercado e da sociedade.
E hoje quero mostrar para vocês, de maneira bem rápida, alguns motivos para vocês valorizarem e participarem do nosso Sincor São Paulo. Vira e mexe surgem projetos de lei que tentam reduzir a nossa relevância na distribuição de seguros ou prejudicar a rentabilidade dos nossos negócios. Com o Sincor São Paulo, a gente consegue colocar representantes na esfera política que vão nos ajudar no acompanhamento desses movimentos e nos defender. Além disso, temos vice-presidentes e diretores regionais que canalizam e defendem os interesses da categoria, conhecendo todas as necessidades e dificuldades de cada região do nosso estado. Com o Sincor São Paulo, nós também temos o auxílio técnico e jurídico no dia a dia. O Disque Sincor intervém em problemas que surgem entre nossos clientes e as seguradoras. Nossas comissões técnicas tiram as suas dúvidas e mostram oportunidades para ingressarmos em novos ramos. E ainda temos uma orientação jurídica em relação a legislações do nosso mercado. A gente também gosta muito de eventos, viu? E com o Sincor São Paulo, a nossa categoria participa de uma infinidade de reuniões, encontros, fóruns e eventos que fortalecem o networking e abrem oportunidades. O principal deles vocês provavelmente já conhecem, o Conesc. É promovido desde 1982 e hoje reúne quase 10 mil pessoas com a feira de negócios, palestras, premiações e shows. É muita coisa boa reunida em um único lugar. Mas nem tudo é só serviço, não é mesmo? A gente também precisa de diversão e momentos especiais com a família. E por isso nossa entidade conta com colônia de férias no litoral do estado. Temos também parceria com o Sesc para aproveitar parques, piscinas, atrações culturais, além de desconto em uma infinidade de produtos e serviços. Eu garanto para você, tem muita coisa boa. Por isso quero lançar aqui um convite. Visitem aqui a nossa sede e confiram toda a nossa estrutura disponível e venham fazer parte da Casa do Corretor de Seguros. Espero vocês em breve. Um grande abraço. E estamos de volta aqui no programa Cenário com o Ivan, coordenador da Comissão de Riscos Patrimoniais aqui do Sincor São Paulo. No primeiro bloco, a gente fez um panorama aqui sobre os riscos climáticos e a necessidade, essa importância aí do mercado estar de olho para isso. E aí, voltando aqui, Ivan, vamos já trazer agora, nesse segundo bloco, mais um outro tipo de direcionamento para o corretor de seguros, né? Mas eu quero trazer um dado aqui da CNSEG, que ela fala que o Brasil registrou 184 bilhões de prejuízos entre 2022 e 2024, devido a desastres climáticos, em números significativos, mas apenas 9% desses prejuízos estiveram protegidos por apólices do seguro, né? E aí a gente aqui conversando, e agora? Como que o corretor chega nessa diferença que não está protegida? Conscientizando o cliente. Não tem outro caminho. O caminho é a conscientização. Você aprende com os erros próprios ou com os erros dos outros. Sabendo desses dados, chega naquele cliente que ele tem, pergunta para ele, cara, você tem o seguro patrimonial? Você tem o seguro da sua residência? Você tem o seguro da sua empresa? Que se você não tem, faça. Está todo mundo sujeito ao mesmo risco. O que aconteceu com o seu vizinho pode acontecer com você. Agora, se você tiver a proteção adequada, você vai ter o ressarcimento desses prejuízos. Eu falo que o corretor de seguros, ele não é alarme. Ele não vai evitar que você seja roubado. Eu tenho como evitar o assaltante chegar e roubar o teu carro? Ou entrar na sua casa e roubar teu patrimônio? Não. Eu não sou alarme. Mas eu sou aquele que vai garantir para ele a reposição do bem que ele perdeu. Então, uma coisa é você estar protegido, né? E outra coisa é você estar tranquilo de que o seu patrimônio vai ser devidamente reposto. E isso é mais importante. Então, é só com a conscientização, infelizmente. A conscientização é um desafio no mercado como um todo, né? A educação do seguro, que vem desde pequeno, seria interessante aí para todos nós, para toda a sociedade, mas aos poucos a gente vai levando isso daí para todo mundo, para o corretor e para a população no geral. Você que já está aí há bastante tempo no mercado, no ramo, tem uma bagagem boa,
além dessa conscientização, né? Como que a gente incentiva agora o corretor que não tem uma base ou que está começando no mercado agora, ou até que quer também já expandir aí a sua carteira, o seu negócio? Quais são as dicas, né? O que você indica para o corretor começar aí nessa expansão de negócio? Boa pergunta. Eu acho que o corretor, ele já tem, aquele corretor que está começando, ou que já tem uma carteira de clientes interessante, o que ele faz? Cross-sell. Vai fazer a venda dentro da sua própria carteira. Aquele cliente que você tem, que tem seguro de automóvel, você faz o seguro residencial dele? Você já o conscientizou da necessidade de fazer o seguro residencial? E onde ele trabalha? A empresa dele tem o seguro patrimonial? Ou não tem seguro patrimonial? O que acontece se a empresa sofrer um acidente e tiver que paralisar? Ele vai ser mandado embora. Como que fica essa situação? Quem faz o seguro para a empresa? Quem faz o seguro da residência? Se você não fizer, outro vai fazer. Então, uma forma de você expandir seus negócios é cruzar essas informações. É você cruzar esse tipo de informação com o seu cliente, conhecendo o seu cliente. Sabe, eu sempre falo nisso, eu sempre toco muito na minha comissão, Brisa, falando know your client, ou seja, conheça o seu cliente. Se você não conhece o seu cliente, como que você vai oferecer a proteção adequada para ele? Como você vai saber se ele tem a proteção que ele precisa? Uhum. Você não sabe. Se você não perguntar, você não vai saber. Então, aproveite a sua carteira de clientes, aproveite o seu relacionamento, suas redes sociais, seus amigos, seus parentes e conscientize as pessoas da necessidade de seguro. Enquanto você não conscientizar, enquanto você não souber o que ele precisa ou quais são as carências que ele tem, você não vai vender mais. E se você souber, você consegue vender e você vai explorar toda essa fatia de mercado que não foi explorada até hoje. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas fazem seguro patrimonial. Eu falei no primeiro bloco que, infelizmente, as pessoas se preocupam com o seguro do carro e não se preocupam com o seguro residencial ou seguro da empresa. E é um absurdo. Isso é um absurdo, porque é o que realmente pode dar prejuízo grande para ele. Então, conscientize ele desses fatos, né? Desses riscos que ele tem. E aí com certeza, você vai se surpreender com o resultado dessa prospecção. A gente tem falado bastante aqui no Syncor sobre o novo corretor, os corretores jovens que têm chegado aí, inclusive também temos comissão. E para o corretor jovem, né? Como que ele se insere aí nesse meio, nesse ramo patrimonial? Que dica você daria também para ele não deixar de abocanhar essa parte da fatia, que é uma fatia bem grande aí, que está sem proteção? Olha, o perfil do mercado tem mudado significativamente, como o da sociedade tem mudado. Uhum. Você tem hoje o seu cliente, ele muitas vezes ele não vai até a empresa mais, ele trabalha de casa. Então ele precisa começar a se precaver dos riscos que ele tem na sua própria residência. Então você fala assim, o meu cliente ele não trabalha numa empresa, ele trabalha na empresa, mas não in person, ele trabalha em casa. E aí ele tem que garantir a estrutura para o trabalho dele na própria casa. Então, tem uma proteção para dano elétrico. Ele pode ficar sem trabalhar, ele pode ficar sem o equipamento de trabalho dele, sem o computador, sem o telefone, sem a internet? Não pode. E se tiver algum problema? Então ele tem que começar a explorar esse tipo de segmento, né? Usar as redes sociais para divulgar mais o trabalho dele. Eu acho que a inteligência artificial ela está sendo muito interessante para ensinar, mas ela também tem que ter o cuidado da gente saber o que é certo e o que é errado. Porque a inteligência artificial, ela tem o conhecimento, mas ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, hoje o novo corretor ele tem esse perfil mais tecnológico. Então, ele, sabendo usar as ferramentas de forma adequada e tendo quem o oriente de forma adequada, ele pode fazer do trabalho dele uma boa... aumentar as rendas dentro do trabalho dele, fazendo uma boa consultoria.
E explorar um novo nicho, de repente, né? Se Explorar não for o caso dele. novos nichos, sem dúvida nenhuma. Legal. E por falar em nicho, IA, um ponto muito importante que você trouxe aqui, hoje o Syncor São Paulo conta com o Conecta Core, que é uma gestão, uma ferramenta de IA, que auxilia o corretor ali de dúvidas sobre qualquer tipo de seguro, uma IA fundamentada ali, treinada para isso. E também, não só de IA, mas falando ali de pessoas também, de forma online, a gente tem a comissão, os plantões técnicos das comissões, né? Que no caso a Comissão de Riscos Patrimoniais também faz essa reunião online mensalmente, disponível apenas para os corretores de seguros associados aqui ao Syncor. E aí, Ivan, eu gostaria que você explicasse aí para os nossos corretores como que funcionam os plantões e como que é esse atendimento e a importância, né, da comissão em ajudar o corretor no dia a dia. Legal. Nós temos aí alguns membros na comissão que são corretores. É um trabalho voluntário da parte dos corretores. Então, o corretor ele investe um tempo, né? Nós da comissão, nós investimos um tempo para orientar os nossos colegas. A gente entende que o compartilhamento do conhecimento ele é importante para todo o mercado. Você não está criando concorrentes, você está criando um mercado consciente e que vai te ajudar a produzir mais, a melhorar a qualidade dos seus serviços, a melhorar o atendimento das seguradoras. A nossa comissão ela faz isso também, assim como o Conecta Core. Ele tem uma ferramenta de auxílio ao corretor para poder chegar e tirar dúvidas, saber, eu preciso contratar um determinado risco, onde que eu contrato, com quem que eu falo, qual é a seguradora que está operando com esse determinado risco. O Conecta Core ele te ajuda e a comissão de riscos patrimoniais também vai te ajudar nisso. Então, você é corretor novo, você se sindicalizou, você está vinculado ao Syncor São Paulo, participe dos plantões técnicos, participe da Comissão de Riscos Patrimoniais. Vá lá, assiste os nossos vídeos, participa das nossas lives. Nós fazemos a live uma vez por mês. Gente, é a oportunidade do corretor adquirir conhecimento. Nós estamos ali para compartilhar conhecimento. Quando que você vai ter conhecimento de graça? Quando você tem alguém que compartilha o conhecimento, os 40, 30, 40, 50 anos de trabalho no mercado de seguros, de graça para você. Deixa de ser preconceituoso com relação às pessoas mais experientes e não seja orgulhoso em achar que você sabe tudo. Nós estamos ali para discutir. E se você sabe mais do que a gente, compartilhe esse conhecimento com a gente. Nós estamos aqui para aprender. Nenhum professor está disposto só a ensinar, está disposto a aprender também. Isso agrega conhecimento. Quando você leva a sua dúvida, a dúvida que você tem, é a dúvida que seu colega também tem. Então a Comissão de Riscos Patrimoniais serve para isso, para compartilhar conhecimento. Então aproveite essa oportunidade, participe dos plantões técnicos e venha fazer parte do nosso time. E é uma troca, né? Porque ele além dele, se ele, né, tiver algum conhecimento para compartilhar com outros colegas ali no momento, e aí tem interação, né? O corretor ele consegue falar com vocês ali, tirar alguma dúvida na hora, certo? Sim, você tem uma dúvida específica. Muitas vezes a gente tem um assunto em pauta na reunião, mas se você tem uma dúvida específica que você está querendo tirar, você pode usar a ferramenta do Conecta Core, que a Brisa já citou, você pode levar direto para o plantão. Ivan, estou com uma dúvida assim, assim, assado. De repente eu não sei responder, mas eu tenho um colega que sabe responder, ou que tem uma seguradora, de repente a seguradora que a gente convidou lá para fazer parte daquele plantão técnico, veio como convidado, você põe a seguradora na parede, fala para ela, olha, escuta, você que está preocupada em cobrir determinados riscos, você está preocupada com o atendimento que vocês estão dando para nós corretores e para os nossos clientes, você tem a condição de explorar isso, de indagar isso diretamente com quem faz. Que oportunidade melhor do que essa? Maravilhoso. Não tem como. É uma oportunidade única. Então, use dessas ferramentas, venha trazer sua dúvida para a gente vai te ajudar a resolver. Se a gente não ajudar a resolver, a gente vai indicar quem resolva, porque essa é a nossa função, é compartilhar, dar o caminho das pedras muitas vezes. Nós não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo nessa vida. Então, assim, a gente está ali para compartilhar aquilo que a gente sabe. E o que a gente não souber, a gente vai atrás e vai compartilhar esse conhecimento depois com vocês. Maravilha, Ivan. A gente está encerrando aqui
o nosso programa Cenário, trouxemos aí um panorama, uma visão sobre o seguro patrimonial, dicas para os corretores, como anda o mercado, né? A importância aí de todo mundo se manter atualizado, de entender melhor um pouco sobre o ramo. E para finalizar, deixa aí um recado para os corretores em especial, um pouco sobre do que foi essa nosso bate-papo e convida eles aí para continuar acompanhando a gente e principalmente a comissão. Legal. Gente, quero agradecer, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, Brisa, de novo. Recado para você, corretor: conhecimento é tudo. E conhecimento se aprende na prática e conversando, compartilhando. Ninguém nasce sabendo. Atualize-se, mantenha-se atualizado. Use do Syncor como uma ferramenta de conhecimento, de ensino. Nós temos vários cursos dentro do Syncor, nós temos várias oportunidades de aprendizado, de preparo, de você se preparar. A gente falou de vários assuntos aqui. Ivan, estou com alguma dúvida. Vem até a gente, fala com a gente, participa, você corretor, participa da nossa comissão. Venha fazer parte, assista os plantões técnicos. É 1 hora, 1 hora e meia. Assista os plantões técnicos. Defina um tempo na sua agenda para você ganhar e estudar, ter mais conhecimento. Isso é importante. Então, venha fazer parte desse time, venha fazer parte de uma equipe que quer vencer, que quer crescer, que quer te ajudar a crescer também. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Ivan, obrigada a você e mais uma vez pela disponibilidade, por compartilhar aí todas essas ideias com a gente. E obrigada a você que assistiu aqui até o final ao nosso programa Cenário e até a próxima.